Você sabia que existe um lugar tão sagrado que até os anjos temiam pisar nele? Um edifício tão luxuoso que utilizou mais de 100 toneladas de ouro puro em sua construção? E tão misterioso que inspirou sociedades secretas por milhares de anos? Neste vídeo você vai descobrir como era realmente a vida no Templo de Salomão, o edifício mais sagrado e enigmático da história bíblica. E no final, vou revelar um segredo sobre o templo que vai mudar completamente sua compreensão sobre a fé. Prepare-se para uma jornada entre o sagrado e o profano, entre a história e o divino. E garanto que o último mistério vai deixar você sem palavras. Imagine acordar todos os dias e contemplar um edifício tão brilhante que era impossível olhar diretamente para ele sob a luz do sol. Imagine caminhar por corredores onde cada detalhe, da menor ornamentação até as gigantescas colunas, foi planejado pelo próprio Deus. O Templo de Salomão não era apenas um prédio, era a morada do Altíssimo na Terra. Construído no século X a.C., suas dimensões eram impressionantes para a época. 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. Mas o que realmente chocava não era seu tamanho, e sim sua opulência. Para se ter uma ideia, foram utilizadas mais de 100 toneladas de ouro puro apenas para revestir o interior. As paredes eram adornadas com esculturas de querubins, flores e palmeiras, todas recobertas com ouro. O teto era feito de madeira de cedro do Líbano, a madeira mais nobre e cara da época, e o piso, também revestido de ouro. Agora, pare e pense. Como um rei conseguiu tanto ouro em uma época em que a mineração era rudimentar? De onde vieram todos esses materiais preciosos? E mais importante, porque Deus, que tantas vezes pregou a humildade, ordenou a construção de um templo tão opulento? Historiadores acreditam que grande parte dessa riqueza veio das inúmeras alianças comerciais que Salomão formou com reinos vizinhos, especialmente com Irão, rei de Tiro. Outros apontam para as minas de Ofir, um local misterioso mencionado na Bíblia, que poderia ter sido na atual Arábia Saudita ou na Índia. Mas a verdade é que até hoje, cientistas e arqueólogos ficam perplexos com a quantidade de riqueza investida nesse único edifício. Alguns estimam que, em valores atuais, o templo custaria mais de 50 bilhões de dólares para ser construído. É como se toda a economia de uma nação fosse direcionada para um único projeto. E prepare-se, porque o que vamos explorar agora sobre a vida cotidiana no templo é ainda mais fascinante. Imagine acordar antes do nascer do sol, tomar um banho ritual em uma piscina especial chamada mikveh, vestir roupas confeccionadas com o linho mais puro e então, com o coração acelerado, entrar em um local onde o próprio Deus poderia se manifestar a qualquer momento. Essa era a rotina dos sacerdotes no Templo de Salomão. Eles não tinham um simples trabalho, tinham uma missão divina, e um único erro poderia custar suas vidas. O dia começava com o sacrifício matinal, o tamid. Um cordeiro era oferecido ao nascer do sol com incenso e ofertas de farinha. Mas não era qualquer cordeiro. Ele precisava ser perfeito, sem manchas ou defeitos, inspecionado 4 dias antes para garantir sua pureza. Os sacerdotes trabalhavam em turnos, chamados de mamadot. Eles vinham de 24 divisões diferentes, e cada divisão servia por uma semana, 2 vezes por ano. Isso significa que milhares de sacerdotes participavam das atividades do templo em um sistema de rodízio meticulosamente organizado. Mas aqui está a parte mais intrigante. Ao contrário do que muitos pensam, os sacerdotes não eram todos iguais. Havia uma hierarquia rígida. No topo estava o sumo sacerdote, o único autorizado a entrar no Santo dos Santos, a câmara mais interna do templo, onde ficava a Arca da Aliança.
e ele só podia entrar ali uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. Agora, você consegue imaginar a pressão? Entrar em uma sala onde um erro, um pensamento impuro, poderia resultar em morte instantânea? Os relatos históricos dizem que amarravam uma corda nos tornozelos do sumo sacerdote. Assim, se ele morresse, na presença divina, poderiam puxar seu corpo para fora sem precisar entrar. Mas não eram apenas os sacerdotes que viviam no templo. Havia um exército de trabalhadores que mantinham o lugar funcionando. E isso nos leva ao próximo nível da vida no templo, que vai te surpreender ainda mais. Imagine um banco central, um mercado de ações, um tesouro nacional e um centro comercial, tudo em um só lugar. Isso era o Templo de Salomão na economia de Israel. Muitos pensam no templo apenas como um local religioso, mas ele era muito mais. Era o coração econômico da nação. Todo israelita, homem adulto, era obrigado a pagar o meio shekel, um imposto anual destinado à manutenção do templo. Com uma população estimada em centenas de milhares, isso resultava em uma arrecadação massiva. Além disso, o templo funcionava como um banco. Pessoas depositavam suas economias ali, considerando-o o lugar mais seguro do reino. Afinal, quem ousaria roubar a casa de Deus? Isso significa que o templo não apenas guardava tesouros religiosos, mas também as economias de muitas famílias. E havia o comércio. No pátio externo do templo, conhecido como Pátio dos Gentios, ocorria um intenso comércio de animais para sacrifício. Cordeiros, bois, pombas, tudo o que era necessário para as ofertas poderia ser comprado ali. E não esqueçamos os cambistas, que convertiam moedas estrangeiras, com imagens de imperadores e deuses pagãos, em moeda aceitável para o templo. Foi esse comércio descontrolado que, séculos depois, enfureceu Jesus Cristo a ponto de ele virar as mesas dos cambistas dizendo: "Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a fizeram covil de ladrões." Mateus 21:13. Agora, pense comigo, como um local sagrado se tornou um centro comercial. A corrupção já existia naquela época, e como os sacerdotes, supostamente homens de Deus, permitiram que isso acontecesse? Alguns historiadores sugerem que o comércio começou como um serviço aos peregrinos que vinham de longe e não podiam trazer animais para sacrifício. Mas com o tempo, o que era conveniência se transformou em exploração. Os preços eram inflacionados e os sacerdotes muitas vezes rejeitavam animais trazidos de fora, forçando os fiéis a comprar no templo. E se você acha que isso é controverso, prepare-se para o que vem a seguir, porque a vida musical no templo revelará segredos que poucos conhecem. Imagine uma orquestra com centenas de músicos, cantores com vozes treinadas desde a infância, instrumentos fabricados com madeiras raras e metais preciosos. Agora, imagine tudo isso amplificado pela acústica perfeita de um edifício projetado pelo próprio Deus. A música no Templo de Salomão não era apenas bonita, era transcendental. O rei Davi, antes de morrer, havia designado 4.000 músicos levitas só para adorar no templo. Eles eram organizados em 24 turnos, assim como os sacerdotes, garantindo que a música nunca parasse. Os instrumentos principais eram o quinor, uma espécie de harpa, o nevel, um instrumento de cordas maior, o shofar, chifre de carneiro, trombetas de prata e vários tipos de símbolos e tambores. Imagine o volume quando todos tocavam juntos durante as festas. E falando em festas, 3 vezes por ano, todo israelita homem devia comparecer ao templo, na Páscoa, em Pentecostes e na Festa dos Tabernáculos. Durante essas celebrações, Jerusalém, uma cidade normalmente com cerca de 25.000 habitantes, recebia mais de 100.000 peregrinos. O templo ficava lotado, com sacrifícios acontecendo continuamente.
Mas aqui está o detalhe mais fascinante. Os salmos que cantamos hoje foram compostos especificamente para serem cantados no templo. Quando você lê Salmo de Asaf ou para o músico-chefe, está vendo instruções para os músicos do templo. Alguns salmos até indicam em que momento do dia deveriam ser cantados ou em qual festa. Agora, você já se perguntou como era possível coordenar centenas de músicos sem tecnologia moderna? Como eles mantinham o tempo? Como ensaiavam? E mais importante, como a música afetava espiritualmente os adoradores? Você assistirá na parte 2 desse vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para saber o desfecho dessa história.